dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal para os próximos vídeos. Sim, gente, o YouTube entende que vocês gostam dos vídeos e manda pra vocês. E também deixa o joinha pra ele recomendar pra mais pessoas, e mais Alices vem aqui também contar as histórias delas. A história de hoje, gente, eu já dei uma lida. Vocês sabem que meu irmão que lê as histórias e me passa mais ou menos um resumão do que é a história. Mas a história de hoje eu dei uma lida nela. E nossa, cara, eu fiquei pensando, caramba. Que coisa, né? Mas vamos lá. Tem coisas assim que é complicado assim na nossa vida, né? Parece que quanto mais a gente luta para essas coisas saírem, mais a gente... sei lá, elas chegam pra gente, né? Mas vamos lá saber a história de hoje, então. Vamos deixar um comentário aí pra nossa Alice. E não esquece de ir no segundo canal Mundo da Dani, que eu estou colocando lá vídeos reagindo aos comentários de vocês deste canal, tá bom? Já temos, acho que 2 vídeos lá, desse tipo de vídeo, reagindo aos comentários de vocês. Bom, vamos lá para a nossa história de hoje. Dani, boa tarde, meu nome é Alice, tenho 42 anos, moro no interior da Bahia. Adoraria ser sua Alice e ouvir o comentário das Alices e dos Romeus que te acompanham. Conheci seu canal através de um amigo que estava sofrendo por amor. Venho de uma família de 8 irmãos. Meu pai, um homem muito ignorante, bravo, nunca deixou faltar o básico em casa. Mas o básico, para ele, era da pior qualidade. Não porque ele não podia, mas porque ele era muito ruim mesmo. Ele trabalhava numa firma, ele ganhava muito bem, mas a alimentação pra gente era precária. Nunca comíamos algo diferente do que arroz e feijão. No final de semana tinha uma mistura. Minha mãe foi abandonada pela mãe dela e foi morar com o irmão. Ela ajudava nas tarefas da casa, cuidando dos sobrinhos, isso com 8 anos de idade. Ela conta que sofreu muito por morar na roça. O pai dela morreu quando ela fez 8 anos, então minha avó caiu no mundo e largou ela. Meus pais se casaram cedo, ela tinha 16 e meu pai 18. Ela conta que no primeiro ano de casamento ela foi muito feliz, mas ao nascer o primeiro filho, meu pai começou com os abusos e hoje eu vejo meu pai como um abusador e opressor. Eu não tenho boas recordações em família na minha infância. Meu pai batia muito na minha mãe e ela era submissa a ele. Eram brigas por nada. Se chegasse o chinelo dele estivesse fora do lugar, já era o motivo dele bater nela. Por diversas vezes eu vi minha mãe tentando contra a própria vida dela, com remédios, mas Deus sempre assegurou. Um dia ela tentou contra a minha vida e de um irmão mais velho. Hoje eu imagino o desespero que ela sentia. Ela começou a trabalhar e meu pai fazia questão de ir até o serviço que ela arrumava e fazer escândalo até ela ser demitida. Até que um dia ela arrumou uma casa onde os patrões perceberam e sempre a defendiam. E por lá minha mãe ficou muitos anos. Minha mãe sempre foi uma mulher trabalhadora, mas ela nunca teve vaidade feminina. Ela não se cuidava, sabe? Acho que era desgosto. Nossa casa era muito bagunçada, somente as coisas do meu pai eram arrumadas. Camisas engomadas, meu pai era um ser nojento. Ele era mulherengo, machista, sempre traiu a minha mãe. Saía, voltava de madrugada. Quando ele chegava, ele ainda queria sexo com ela. Uma vez eu me recordo da minha mãe estar fedendo, mas eram as partes íntimas, sabe? E ela pegou uma doença dele. Bom, vou falar agora um pouco de mim. Quando eu era criança, eu vivia na rua. Eu adorava brincar. Eu tive uma infância feliz. Embora não entendendo nada com nada, eu era feliz. Tinha um casal que morava próximo à minha casa, eles tinham 2 filhos. Eram 2 casais. Eu amava ir para lá. Lá eu brincava com os brinquedos, eu comia comidas diferentes. Era a parte que eu admirava. Eu via aquele casal com aquelas crianças, do jeito que eles cuidavam, e eu desejava ser cuidada daquele jeito. Lá tinha almoço, café da tarde, jantar, todos iam para a mesa juntos. Eu achava aquilo lindo. Eles me levavam para passear.
Com eles eu fui na primeira vez na piscina, fui a primeira vez no shopping, comi pizza, sorvete, tudo a primeira vez foi com eles. Eu ficava o dia todo na rua, às vezes eu dormia até sem banho. Minha mãe nem ligava. Eu era criança espoleta, falava com todo mundo, brincava muito. E foi numa dessas vezes na rua que um vizinho, que na época era usuário de droga, me chamou no campo que ficava perto da minha casa. Ele disse que tinha comprado uma pipa para mim. Eu me lembro que eu não esperei 2 vezes e fui até lá. Chegando lá, ele me colocou sentada no colo dele e começou a me mostrar a pipa e ao mesmo tempo tocava nas minhas partes íntimas. Eu fiquei gelada, morria de medo. Mas eu queria ganhar aquele brinquedo. No outro dia ele me chamou novamente e foi a mesma coisa. Só que aquele dia eu ganhei a pipa, ele me deu de verdade. Mas ele já havia me tocado muito. Eu me lembro que no segundo dia já não foi tão ruim assim. Depois nunca mais tive contato com esse homem. Eu não entendia nada. Hoje eu tenho entendimento sobre muita coisa. E a partir daquele ato eu comecei a me tocar. Sim, sempre. Todos os dias. E não era uma vez por dia, eram várias. Eu ficava pensando em sentir aquela sensação, então eu me tocava e me masturbava muito. Eu nunca contei isso a ninguém, eu tinha medo de apanhar da minha mãe. Sei lá, eu sentia que eu sabia o que eu estava fazendo e eu não queria passar vergonha apanhando dela. As brigas na minha casa eram todos os finais, todos os dias. Mas fomos crescendo e já não permitíamos que meu pai batesse na minha mãe. Sempre a gente entrava no meio. Ele não deixava fazer um almoço, um aniversário. Ele não deixava a gente levar amigos em casa. Nunca tivemos Natal nem Ano Novo. Era uma vida triste. Eu não vou focar nos meus irmãos, vou falar só de mim, que agora vai começar a minha história. Eu sempre fui muito medrosa, então por consequência eu também muito obediente. Minha mãe era meu tudo, então tudo que ela falava eu acreditava e aceitava. Eu não fazia nada do contrário. Ela falava, quer ir, vá. Ou quer fazer, faça. Mas se der errado, não conte comigo. Porque eu acho que é um erro essa frase, tá, gente? Porque muitas meninas aqui no canal já fizeram coisas que deram errado e às vezes continuaram no erro porque sabiam que não iam poder contar com os pais. Então eu sou mais aquele jeito, vai, faça, se der errado vou estar aqui te esperando. Né? Porque aí você, sei lá, independente do que seja, você sabe que você vai ter seus pais ali te esperando sempre. Bom, daí aquilo me bloqueava, eu tinha medo de fazer algo errado e dar errado e não ter como contar para minha mãe. Eu sempre admirei homens mais velhos. Eu queria arrumar um namorado, me casar e ter meus filhos. Eu queria dar a eles a vida que os vizinhos davam aos filhos deles, os 4 lá. E assim eu fui. Com 13 anos eu tive meu primeiro namorado. Minha mãe não deixou, eu era muito criança, mas eu namorava escondido. Ele me traiu algumas vezes. Eu peguei ele me traindo. E terminamos. Quando eu fiz 15 anos, eu conheci um rapaz mais velho que eu, 6 anos. Me apaixonei. Eu amava o jeito que ele cuidava de mim. Ele me dava tudo que eu precisava. Roupa, calçada, alimentação, material escolar. Ele era um pai, ele era como um pai em cuidado. E eu, inocente, eu achava que aquilo que ele fazia por mim era cuidado. Mas com 3 meses de namoro, tivemos nossa primeira relação sexual. Eu era virgem, ela tinha 15 anos. E ele experiente. Beijei muito antes dele. Mas, ela beijou muitos homens antes dele, mas sexo foi com ele. Eu desejava muito. Éramos igual fogo e faísca. Não tinha lugar e horário. Tinha oportunidade, estávamos lá. Um com o outro. Com ele eu conheci o sexo. Então eu fui saber o que era ter um orgasmo. Eu fiquei viciada. Eu tinha necessidade de transar de 3 a 4 vezes por dia. Até mesmo os meus dias de menstruação eu queria transar. Ele via que eu tinha medo de perdê-lo, então ele começou a me podar aos poucos. Ele foi tirando meus amigos da minha vida. Eu não podia sair de casa sem ele, porque tudo que eu precisava, ele fazia por mim. Chegou um tempo que eu não podia falar nem com as minhas irmãs,
porque elas não eram boas influências para mim. E eu aceitava aquilo achando que era cuidado. Os anos foram se passando e fomos arrumando as coisas para o nosso casamento. Ao mesmo tempo, eu observava o comportamento dele. Havia muita coisa errada. Ele vinha na minha casa do nada, ele brigava comigo, sumia, ficava 3 dias fora. E depois ele aparecia, como se nada estivesse acontecido, me pedindo desculpas. E quando eu menos esperava, ele novamente vinha na minha casa, brigava e desaparecia. Eu chorava, eu sofria e eu ia lá pedir desculpas a ele se eu tivesse feito algo errado, por favor, para ele voltar, né? Mas eu muitas vezes fui até a casa dele e nem encontrava ele em casa. Até um dia eu chegar do serviço e ele estava lá, toda à vontade, com uma menina. Nossa, eu surtei, porque eu jamais imaginei que ele me traísse. E ele não permitia que a nossa Alice nem conversasse com um homem, nem desse oi. Então como é que ele estava lá com uma mulher? Bom, já não tinha amigos, eu já não tinha ninguém nessa época, era só eu e ele. E eu comecei a perceber que sempre que ele brigava, ele sumia. Eu ia atrás e nunca o achava. Até que um dia ele foi pego pela própria mentira, onde ele fez o de sempre. Saiu, curtiu, só que um amigo dele morreu naquele passeio, segundo ele. E eu fiquei perplexa com essa mentira. Eu nunca esperava isso dele. E a partir desse dia eu comecei a abrir meus olhos. Então ele saiu, falou que saiu com um amigo e que o amigo morreu. Então, tipo, uma desculpa escrachada. Ela descobriu que era mentira e ela falou assim, peraí, não, agora chegou, né, tá até matando já os outros. Eu fui atrás do serviço, esse cara quase surtou, ele não queria que eu trabalhasse, né? Ele queria me vigiar no emprego. Vocês estão vendo que tudo que ela repugnava na mãe dela tá acontecendo com ela? Do emprego, que o pai ia lá fazer escândalo, tudo, e ela não via isso, né? Bom, aí ela foi para esse trabalho, gente. E ela viu um ex-namorado passando. Ele estava super bonito, diferente, mais maduro. E eu fiquei tão feliz que minha cabeça começou a mudar. Eu falei assim, peraí, tô cega, né? Tô nesse relacionamento com esse homem, me afastando de todo mundo, me podando. Aí ela falou assim que ela tinha engordado muito, porque ela estava nesse relacionamento abusivo. Aí ela resolveu cuidar dela. Emagreceu 15 quilos, né? Meu namorado atual, Dani, quando eu emagreci, ele me enchia de comida. E todos os dias me cobrava sexo. Ele dizia que tinha que ter sexo porque ele me dava coisas gostosas. Ele falava também o seguinte, o seu pai não faz papel de pai, eu que cuido de você. Então, como ela já sabia que ela já tinha esse bloqueio do pai dela, que realmente, né, não fazia nada, e esse cara falava, eu que cuido de você. Então ela tinha também aquilo dentro dela que finalmente ela tinha alguém cuidando dela, né? Mas vocês estão vendo, ele fez uma lavagem aí na cabeça, da mente dela, né? Até que um dia ele fez uma briga do nada e foi embora. E pela primeira vez eu não senti nada, além de um alívio, e não fui atrás dele. No outro dia, esse meu ex-namorado passou na rua e me deu um oi. Conversamos e ele me perguntou se eu achava que a gente tinha chance de voltar. Eu disse que sim. E no outro dia eu terminei o namoro com esse abusivo. Era um namoro de 4 anos. E depois de muita conversa, aceitei o namoro com meu ex. Nessa época eu estava com 19, meu ex com 24. E foi mágico. Eu estava linda, com corpo escultural, cabelos longos, eu chamava muita atenção. Foi um namoro muito bom, saímos muito, viajamos. Nossa família se dava muito bem. Eu amava os pais dele. Nesse meio tempo, meus pais se separaram. Eu abominava a traição e comecei a sentir medo de me casar e sofrer o que minha mãe sofria. Mas meu namorado, né, noivo, sei lá, falava que isso nunca ia acontecer. Mas um dia do nada ele fez uma briga dentro da casa da minha mãe. Nessa época ele já bebia e ele começou a me xingar.
Me chamou de todos os nomes baixos possíveis. Eu não entendi nada, mandei ele para aquele lugar, saí, só voltei à noite. Depois que passasse a bebedeira, né? Ele voltou e conversamos. Ele prometeu que aquilo jamais aconteceria novamente. Mera ilusão. Por anos fomos muito felizes, sim. Eu confiava nele cegamente. Mas no fundo eu sentia muita falta do sexo do outro. Eu me sentia culpada por ter terminado o namoro com o outro e estar vivendo uma vida feliz. Porque o outro acabava não dando certo com nada. E eu acabava me sentindo culpada com isso. Esse meu namorado, quando tivemos a primeira relação, já percebi que tinha algo errado. Eu não tive orgasmo. E ele gozou em segundos. Eu fiquei assustada e ele disse que estava com problemas. Eu relevei por amor. Achava que aquilo jamais afetaria nosso namoro. Mas começou a ser constante. Em todas as relações era a mesma coisa. E eu relevava por gostar muito dele. Eu gostava de nós dois juntos, mas o sexo sempre pesou muito pra mim. Foram 5 anos de namoro até o nosso casamento e eu nunca tive um orgasmo com ele. Ele tinha um prazer dele e eu tinha que me masturbar. Mas o amor superava tudo, né? Eu era fiel, amiga, companheira. Eu fazia tudo para agradar ele e a família dele. A família dele tinha um carinho imenso por mim. Sempre diziam que nós éramos o casal perfeito. Nós éramos exemplos. E todo mundo pedia conselho para nós. Tínhamos o respeito de todos, eu amava aquela relação. Eu respeitava muito ele. Eu sempre falava comigo mesmo que eu teria uma vida diferente dos meus pais e que eu daria uma vida diferente para os meus filhos. Dani, com 5 anos de namoro, compramos nossa casa, mobiliamos, casamos, tudo dentro da lei do homem e de Deus. Isso para mim sempre foi importante. Depois de 2 anos veio a nossa primeira filha. Era um sonho realizado ser mãe, mas ele começou a beber mais e mais. E eu sempre na ilusão daquele casamento perfeito. Na verdade, eu acho que eu sempre quis isso e transferia então muita coisa e relevava para manter aquele casamento. E o sexo cada vez pior. Quando minha filha tinha 4 anos, ele simplesmente surtou um dia. Ele mandou eu ir embora de casa. Disse que não me amava, que eu não prestava, que eu era uma péssima esposa, que eu era péssima na cama, que ele tinha nojo de mim. E foi assim, do nada, não tinha acontecido nada. Ele simplesmente foi, derramou isso tudo em cima de mim e me mandou embora. Eu chorava muito, perguntava o que estava acontecendo e ele gritava para eu ir embora, que ele tinha nojo até da nossa casa, pois eu não sabia cuidar de uma casa. Dani, eu não sabia mesmo, não aprendi nada com a minha mãe, mas sempre fiz o meu melhor para ele e para nossa filha. Eu fui embora porque ele fez eu sair de casa aquele dia. Minha mãe mandou eu voltar porque eu tinha que lutar pelo meu casamento. E eu também tinha ajudado ele a construir nossa casa. Eu tive que voltar com minha filha. Lembro que eu ainda pedi perdão a ele e na mesma hora transamos. Foi como se fosse aquela reconciliação de novela, sabe? Mas depois disso eu comecei a ficar deprimida e a depressão tomou conta de mim. A ponto de eu tentar contra a minha vida e contra a vida da minha filha. Bom, Dani, foram 9 meses de depressão terrível e após esses meses ele trouxe um computador para casa. Naquela época a internet era discada e minha sobrinha fez um Orkut. Eu não sabia nem mexer, eu não tinha interesse em nada. Mas ela disse, tia, vai ser bom, você ficar muito tempo em casa. Então foram 2 meses de Orkut, até que eu tinha uma solicitação de amizade lá. Era o meu antigo namorado, aquele meu ex que era bom de sexo. Eu olhei, não aceitei, mas ele viu que eu tinha visitado o perfil dele e me mandou uma mensagem. Disse que estava muito feliz em me ver. Nessa hora, meu mundo se abriu. Ele voltando. Comecei a relembrar do nosso sexo, como era bom. O quanto tempo já não tinha mais aquilo. Né? Quanto tempo ela já não tinha um sexo bom. O quanto ele cuidava de mim. Ela só lembrou a parte boa, né? Com isso. E
Mas, gente, não tô criticando ela não, tá? Todo mundo é assim. Você vai lembrar da parte ruim? Não, você vai lembrar da parte boa. Bom, então ela pensou assim, meu Deus, meu mundo se abriu novamente, né? Esse homem me quer, tá conversando comigo. Então começamos a conversar todos os dias, ele sempre carinhoso, mesmo longe, cuidando de mim. Ele tinha ciúmes de mim, fazia de tudo pra mim. Se eu falasse que eu tava doente, ele mandava o remédio lá no portão de casa. No meu aniversário mandou flores, perfume. Eu estava apaixonada por ele, mas ele também já era casado. E ele tinha um filho mais velho que minha filha, mas ele disse que a gente ia se separar e ia ficar juntos. Enquanto isso, meu marido bebia cada vez mais. Amigos para bebedeira toda hora no portão. Gente, ele me deixava sozinha com a minha filha para sair com os amigos. Nosso casamento passou a ser um inferno. Eu morria de vontade de fazer sexo com ele, novamente, com um ex. Mas eu não queria trair, né? Porque traição era imperdoável para ela, lembra? Com o pai dela lá. Esse cortejo foi por meses, eu aturando aquele homem bêbado lá em casa, me xingando, peidando na minha cara e rindo. Ele já não me chamava nem pelo nome, gente. Meu marido nessa época me chamava de putinha, biscate. Aí fui descobrindo um lado pervertido do meu marido. E foi caindo minha ficha que o casamento era eu quem mantinha, porque o respeito já não existia mais. Um dia então decidi que eu ia sair e ter relação com meu ex, porque eu queria ver se eu era tão ruim assim na cama, como meu marido falava. E no casamento dela, gente, ela falou que eles transavam coisa de segundos, ele gozava, virava pro lado, ia dormir. E ela que ficasse lá, né? Bom, eu saí com meu ex, fomos para um motel tópico, café da manhã. Ele me tratou muito bem. Gente, eu não sabia o que era aquilo há anos. Eu me senti amada. E ele disse, nossa, você amadureceu, o sexo tá maravilhoso. Você é maravilhosa. E era aquilo que eu precisava ouvir. Ele ainda continuava maravilhoso na cama. E ela falou que, né, em várias posições, não preciso dar detalhes aqui, né? Me viciei nele novamente, era uma loucura, não tínhamos medo de nada. A gente passava junto, ele me enchia de presente, eu nem pensava na mulher dele e no filho. Eu queria que ele fizesse por mim e depois por eles. E até fez assim, Dani. Mas teve um dia que marcamos de sair, eu tava doida de tesão e ele não apareceu. Eu fiquei louca da vida. Ele disse que tinha ido com a esposa fazer compras. Aquilo me subiu um nervoso e eu comecei a chorar, a xingar. Ele me segurou e disse, você está assim porque você é muito sozinha. É só você e a sua filha. Seu marido não é homem nem para te acompanhar no mercado. Por isso que você está fazendo esse drama. Nesse dia eu arranhei esse homem todinho e falei com ele, hoje você não dorme. Ele então, eu comecei a pensar e ele tinha razão. Eu tava com ciúmes dele. Eu queria ter a vida que a esposa dele tinha. O meu marido realmente não era presente. Meu marido não gostava de mim. Ele não queria saber de mim, né? Eu tava com ciúmes. Mas passou um tempo, ele voltou, esse ex. E ele voltou a fazer tudo que ele fazia antes. Ele vinha, a gente ficava de boa, daqui a pouco ele sumia, depois ele aparecia e eu viciada no sexo dele. Eu não conseguia sair desse ciclo, foram 10 meses de muita mentira. Até que um dia eu já desconfiada, ele me deu um presente e deu um presente também para uma moça que trabalhava com ele. E eu descobri que além de mim ele tinha um caso com a menina do trabalho dele. E foram meses de sofrimento, até que ela resolveu que não dava mais, né, para ficar com o amante e engravidou do segundo filho do marido. Eu naquele casamento de merda, grávida, meu marido então passou a beber mais ainda. Pensa numa gestação turbulenta. Tudo que eu tinha era doado. Esse homem não comprou um pacote de fralda para eu levar para o hospital. Meu filho nasceu cheio de saúde e eu tinha que enfrentar esse monstro dentro de casa. Quando meu filho fez 14 dias, um dia meu marido chegou tão bêbado em casa que ele veio para cima de mim. Ele foi me dar um tapa e acabou que o tapa pegou na cabeça do bebê. Eu peguei uma tesoura e fui para cima dele. Eu não tive coragem de acertar. Ele ria com uma voz estranha. Eu lembro que ele dormiu na mesma hora, parecia até espiritual.
E assim foram 2 anos. Eu engordei, cheguei a pesar 100 quilos. Ele só me humilhava. Ele não saía comigo na rua porque ele disse que tinha vergonha. E eu nem tinha mais forças. Dani, minha vida era cuidar da casa e dos meus filhos. Até que um dia eu peguei coisas horríveis no celular dele. Ele tirava sarro de mim com os amigos do trabalho, dizendo que mulher boa era as da rua, não a que ele tinha em casa. Aquilo me deu uma revolta, então eu voltei para a academia, comecei a cuidar de mim, emagreci, fiquei linda, me sentia maravilhosa. Mas eu não saía de casa, até que um dia, eu voltando da academia, tinha um rapaz perto de casa que olhou meio que me secando, sabe? Na mesma semana tinha uma mensagem desse rapaz no meu celular. Com um papo nada a ver, disse que tinha conseguido meu telefone com uma pessoa. Ele insistiu muito pra gente conversar e eu acabei conversando. Me apaixonei por ele, mas ele também era casado. Só que a mulher dele tinha 2 amantes. Eu cheguei até a ver ela uma vez com um amante. Foi 1 ano e meio de relacionamento, mas ele era sem vergonha. Quando eu me afastava, ele entrava em desespero. Aí ela disse que foi 1 ano e meio, assim, de relacionamento com esse cara, sabe? Mas também não era o que ela queria, né, gente? Bom, ela disse que a esposa desse cara chegou a descobrir que eles tinham um caso, tá? Mas nunca foi atrás dela. Nunca foi tirar satisfação com ela. Teve uma vez que o meu filho, aí ela já conta a história com o marido, né? Uma vez meu filho era bebê e meu marido chegou em casa, teve uma ereção, me prendeu de uma forma que eu não consegui sair, me penetrou por trás. Como ele não estava conseguindo, ele começou a enfiar o dedo. Eu tive que fazer uma cirurgia de tanto que me machucou. Pensei em chamar a polícia, mas fiquei com medo pelos meus filhos. Eu contei esse episódio à minha mãe no dia e ela riu, defendeu ele e disse: você merece o que está acontecendo com você. Dani, aquilo me deu uma revolta tão grande e eu vi que eu não tinha apoio de ninguém, nem da minha própria mãe. Eu não estava pedindo para ela me apoiar não, apenas para ela me defender ali, mas não foi assim. Foram meses enfrentando meu esposo por causa dessa mensagem de bom dia que ele pegou no meu celular. Então o esposo um dia pegou uma mensagem de um homem lá de bom dia e ficava ameaçando ela, né? E quando ele bebia era bem pior, ele ficava lembrando dessa mensagem. Mas um dia enfrentei ele. Eu falei assim, ok, realmente eu estava conversando com alguém, me deu um bom dia aí, o que você vai fazer? Você vai acabar com o nosso casamento? Então vamos acabar logo. Mas ele não teve coragem. E dali pra frente eu comecei a lutar por mim e pra mim. Trabalhei muito, parei de aceitar migalhas. Quando eu me posicionei na vida, foi aí que esse homem mudou da água pro vinho. Hoje ele é um novo homem. Ele ainda bebe, mas ele é um bom companheiro. Eu ainda sinto muitas saudades daquele rapaz, né, que eu conheci. Mas não ia dar certo. Eu sempre sonhei ter uma vida extraordinária e eu ainda acredito que eu vou ter. Bom, ela disse que aquele rapaz lá, o outro, sempre mandava mensagens para ela, mas ela nunca quis voltar assim com ele, né? Ela não queria mais, ele era casado, né? Então ela se afastou de vez. Por 7 anos ele ainda tentou mandar mensagens para ela e ela nunca respondeu, tá? Aí ela disse que é o seguinte, que desde que ele parou também de insistir, de mandar mensagens para ela, sente um vazio enorme, mas que ela sabe que vai passar. Então essa é a história dela. Manda um beijo para Dani, o irmão da Dani, todas as Alices, todos os Romeus. Ai, Alice, eu sinto muito assim pela sua história, sabe?
Você até colocou aqui, o título é Não Consigo Largar Meu Abusador. Tenho dó, medo ou esperança. Eu acho que você passa um relacionamento abusivo, assim, há anos. Eu espero que realmente esse cara tenha mudado, como você disse, ou não seja só o modo de ver ele que mudou, porque você acaba, infelizmente, as mulheres, elas acabam se acostumando com isso, né? Então, talvez você já tenha se acostumado com a maneira que ele age e talvez você ache que ele mudou, né? Eu não acredito que a pessoa muda assim da água pro vinho, sabe? Um cara que, sei lá, vivia te xingando, chegava em casa bêbado, não ligava pra você. Tomara realmente que ele tenha mudado, mas tomara que não seja só algo que você acostumou tanto, então que para você já é normal. E vocês repararam que você, Alice, você criticou tanto a sua mãe lá atrás e você acabou fazendo o mesmo ciclo dela. E isso acontece muito, sabe, gente? Então por isso que eu falo pra vocês, você quando tá numa relação abusiva, você tem que saber que você tá numa relação abusiva, você tem que abrir seus olhos. Poxa, a primeira vez ali que esse cara, o cara bateu na cabeça do seu filho de 14 dias, mulher. Era pra você ter chamado a polícia pra esse homem. Nossa, eu nem estaria mais junto, sabe? Eu vou te falar a verdade, eu nem assim, infelizmente eu tenho que te falar isso, sabe? Eu até entendi aí porque que você teve os amantes. Infelizmente esses caras eram casados, né? Os amantes que você teve. Porque com uma bosta dessa que você tinha dentro de casa, você acabava procurando, né, alguém na rua que te colocasse pra cima. Alguém que falasse que você tava linda, alguém que te desse uma esperança ali, um fio de esperança em você ser feliz, né? É claro que é errado isso, esses caras também eram casados, eles também tinham família. Pode ser que a mulher dele um dia veio aqui contar a história e fala, pô, meu marido tinha uma amante, eu sofri pra caramba. Então, assim, não é legal, óbvio que não é legal, né? Mas eu digo assim, dessa parte olhando pra você, gente, o cara, você tem uma vida de merda dentro de casa, alguém tá ali te elogiando, te enchendo de carinho, você cai na lábia do cara, você acaba, né, pensando assim, vou ser feliz. Olha, Alice, você falou assim que o outro, por 7 anos, né, tentou te contactar, que você queria, de repente, rever você não queria, né, estar ali com ele, mas você gostava dele te contactar. Por quê? Porque talvez aquilo ali te dava aquela esperança assim, tem alguém interessado em mim, tem alguém em algum lugar que me ama, né? Tem alguém que sei lá, que não me vê como um traste. Tem alguém aí que me acha bonita, que me deseja, mesmo que você não respondesse. Aí você fala que agora que ele parou, você sente um vazio. Então, só por você falar que sente um vazio, não era pra você sentir, porque você tá casada. Seu marido não mudou? Por que você tá sentindo esse vazio? Será que seu marido mudou mesmo, amiga? Presta atenção nos sinais, tá? Não deixa assim que a sua vida assim escorra pelo ralo, não. Sinceramente, gente, homem abusivo dentro de casa, bebendo, chegando, te xingando, tentando te bater, porque ele tentou te dar um tapa, por dar um tapa na cabeça do seu filho, é porque ele tentou te dar um tapa, né? Não te respeitando na frente dos seus filhos. Amiga, é todo o ciclo que você passou com o seu pai, os seus filhos vão passar aí. Lembra que você falou que você tinha horror da sua casa? Você queria aquela casa com aquela família feliz, aquela família completa? Dani, mas não existe isso. Existe, gente. O problema é que a Alice, ela viu isso dentro da casa dela. E a gente tende a achar que é normal. Nossa, peraí, porque você não tem muito parâmetro, né? Meu pai tratava minha mãe assim, meu pai mandava minha mãe calar a boca, meu pai chamava minha mãe de vem cá putinha, meu pai não respeitava minha mãe. Então o que você acha? O casamento deve ser assim mesmo. E não é. Tem que ter respeito. No mínimo, respeitar você e respeitar os filhos dele, que estão dentro de casa. Não queira para os seus filhos o que você não quis para você, né? Você falou que você odiava a maneira que seu pai tratava sua mãe, que você odiava de ver aquilo.
Eu espero de coração que esse homem tenha realmente mudado, o que eu não acredito, mas tomara que tenha mudado. Você mesmo botou no título, não consigo largar meu abusador. Não é que você não consegue largar, é porque você não teve aquela força ainda. Você consegue. Ninguém nasce grudado em ninguém, gente. Aliás, a gente nasce lá no cordão umbilical, que já é cortado na hora que você nasce, entendeu? Então você não tem que ficar grudada num homem que te faz mal. Você não tem que ficar grudada num relacionamento que não te traz felicidade. Gente, pare e pensa. Você não está prejudicando só a você, não. Você prejudica os seus filhos de estar passando aquilo dentro de casa, de estar vendo esses abusos, de estar vendo a mãe apanhar, de estar vendo a mãe ser xingada. E a sua filha, o dia que ela casar, ela vai achar que isso é normal. E o seu filho é capaz dele fazer igual o seu marido faz. Porque, infelizmente, essa é a visão que eles têm dentro de casa. Estão entendendo? Então, Alice, tomara de coração que esse homem tenha mudado. Que você ache a vida extraordinária que você sempre procurou. Mas lembre-se, amiga, sempre é hora de você seguir em frente. Sempre é hora de você querer o melhor para você e para os seus filhos. Muitas vezes, né, é até sozinha essa vida nossa. Talvez você vai encontrar essa felicidade quando você estiver sozinha. Mas, sinceramente, ficar com um homem que me bate, que me xinga, que me né? Não dá. Não dá, amiga. É terrível. Espero que você esteja bem. Deixa aí seu comentário pra ela. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.